Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, em comemoração ao centenário da fundação da Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia. Que bom que você está participando de mais um programa da leitura orante da Palavra de Deus, que está iniciando neste momento na TV Horizonte, na Rádio América e demais meios de comunicação social da Arquidiocese. É um momento de encontro semanal com você. Convide sua família e outras pessoas que desejam crescer numa espiritualidade bíblica, por meio da leitura, meditação, contemplação, oração e a prática da Palavra de Deus, de todos os domingos. Nosso momento de oração continuará nas terças-feiras às 20 horas. Você é bem-vindo e bem-vinda. Dou um tempo para você pegar a sua Bíblia. Hoje rezaremos com o Evangelho segundo a comunidade de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E neste programa contamos com a presença de Maria do Carmo Narciso Silva, de Maria do Socorro Oliveira Canuto e minha presença. As duas cursistas do Bíblia em Comunidade atuam na missão com a Palavra de Deus. Peço a Maria do Carmo que recorde e conduza os passos da leitura orante, não só para refrescar a nossa memória, mas para informar a alguém que estiver começando hoje. Graça e paz a todos vocês. Mais uma terça-feira em que aqui nos reunimos através da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte para vivenciarmos mais uma leitura orante. Hoje, a nossa leitura se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Certamente, cada um de nós aqui reunidos e reunidas, temos nossas razões particulares que nos motivam a viver esse encontro. Um encontro nosso com a palavra através da leitura orante. Vamos recordar que a leitura orante é um método que nos ajuda a aprofundar nossas reflexões, a encontrar na palavra o que o nosso coração precisa ouvir. A leitura orante é um caminhar ao encontro de Deus. Eu vou pedir a Maria do Socorro para que nos ajude a recordá-los. Por favor, Socorro. Como já foi falado, a leitura orante, então, é um método de oração, de reflexão, de contemplação da palavra do Senhor. Ele é um método bem antigo, né? Ele já foi particularmente usado em vários mosteiros. É um método que consta de 5 etapas. 5 etapas que nos levam a 5 passos, que nos ajuda a refletir, a viver, a compreender melhor a palavra de Deus e que nos leva na caminhada ao encontro desse Deus. Então, 5 passos. O primeiro passo, cada passo ele tem uma pergunta que nos ajuda, que nos orienta nessa caminhada. Então, o primeiro passo é a leitura, que faz a pergunta: o que o texto diz? O segundo passo é a meditação. Um passo muito, todos são importantes, mas esse é muito importante porque responde a pergunta: o que o texto diz para mim e para a minha comunidade? O terceiro passo é a contemplação, que nos faz a pergunta: o que o texto me leva a experimentar ao escutar Deus, ouvindo? O quarto passo é a oração, que também tem a pergunta: o
que o texto me leva a falar com Deus? O que eu quero falar com Deus? E o último passo é a ação. O que o texto, que compromisso o texto sugere para mim? Então, são esses os passos da leitura orante. Então, agora, com a nossa Bíblia aberta em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, e tendo recordado como praticá-la, vamos dar início à nossa leitura orante, invocando a Trindade e, de um modo muito especial, ao Espírito Santo, para que sejamos iluminados e guiados nesse nosso encontro com Deus por meio da palavra. Iniciemos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes de darmos início à leitura do nosso texto hoje, para nos ajudar a ter uma boa compreensão do texto, nós vamos contextualizá-lo no tempo em que ele foi escrito e onde ele se encontra dentro do nosso Evangelho. Vejamos. O Evangelho segundo Mateus provavelmente foi escrito entre os anos 80 e 90 da nossa era. Era um momento muito crítico, porque os fariseus estavam preocupados em restaurar o judaísmo em torno da lei de Moisés. E, enquanto isso, as comunidades cristãs, com os judeus da diáspora, elas expandiam. Então, ocorriam muitos conflitos entre os que frequentavam a sinagoga, né, orientados pelos fariseus, e as comunidades cristãs, que continham seguidores de Jesus sob a liderança dos seus discípulos. Dessa forma, Mateus precisava alertar os cristãos a não se deixarem seduzir pelos discursos dos fariseus. Por isso, era importante dar destaque à figura de Moisés de uma forma muito especial, mostrando à sua comunidade a profunda relação que existia entre Moisés e Jesus. A sua comunidade precisava estar convicta de que Jesus era o novo Moisés. Portanto, o Evangelho segundo Mateus foi endereçado aos cristãos provenientes do judaísmo, que se sentiam filhos de Abraão, que foram instruídos na lei de Moisés, mas que pertenciam às comunidades cristãs. Então, o propósito de Mateus era reafirmar que Jesus não era um falso profeta, mas o verdadeiro Messias. Jesus era o novo Moisés, o portador da nova lei da vida, porque Jesus veio para fazer cumprir a lei. E é com esse olhar que nós vamos refletir sobre Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, que é do 32º domingo do tempo comum. Pois bem, nós falamos do texto dentro da história. Vamos agora situar o nosso texto dentro do Evangelho. O nosso texto, ele é antecedido pelos capítulos em que João Batista no deserto já anunciava: convertam-se porque o reino dos céus está próximo. Jesus vai até João Batista, é batizado e após vencer as tentações do deserto, dá início à sua vida pública. Convida para acompanhá-lo os pescadores Pedro, André, Tiago e João e está pronto para iniciar a sua missão, anunciar o reino dos céus. É exatamente nesse momento que o nosso texto entra, para colocar então o primeiro anúncio que Jesus faz do reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus ou o reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? Pois bem, o reino dos céus é o lugar onde o projeto de Deus para nós, os seus filhos, se concretiza. É o lugar onde todos, sem exceção, têm direito à vida e à liberdade. É, portanto, o lugar onde impera a justiça. Em Mateus, nós vamos ouvir Jesus nos dizer para quem é esse reino.
é o Evangelho das Bem-aventuranças. Mas antes de darmos início à nossa leitura, eu ainda gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns detalhes lindos que vocês vão poder observar comigo. Veja só, nós não comentamos que Mateus tinha a preocupação de relacionar Moisés e Jesus? Pois bem, vocês já recordam, né, que Moisés subiu ao Monte Sinai, onde recebeu as leis do Senhor, certo? Então vamos refletir juntos e juntas. Simbolicamente, o lugar alto é o lugar de Deus. Moisés subiu ao Sinai. Jesus sobe a montanha. No Sinai, o povo se mantinha distante, à espera de Moisés. No nosso Evangelho, a multidão acompanha Jesus. Moisés ele apresenta a tábua com as leis ao povo. Jesus, verbo que se fez carne, é a presença viva de Deus junto ao povo. Vocês percebem essa estreita e bela conexão que Moisés que Mateus estabelece entre Moisés e Jesus? Pois bem, com essas considerações, ouçamos agora o que Jesus tem a nos dizer nesse seu primeiro anúncio. Você está com a Bíblia nas mãos? Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Então vamos começar a nossa leitura. Vamos ao primeiro passo. Leitura. O que o texto diz? Esse primeiro passo dá início ao nosso caminhar em direção ao texto. Para isso, nós vamos responder a pergunta: o que o texto diz? Vamos procurar reproduzir com nossas palavras, de uma forma simples e objetiva, a narrativa que o texto nos oferece. Nossa intenção deve ser a de nos aproximarmos do autor e do texto. Que seja uma leitura pausada, sem pressa de chegar. Vamos nos limitar a ouvir o que o autor tem a nos dizer. Não é momento de nos preocuparmos em querer dar a nossa interpretação. A nossa atenção deve estar no texto e, de um modo muito especial, naquilo com que ele possa nos tocar. Uma palavra, uma cena, um personagem que possa falar diretamente ao nosso coração durante a leitura. Então agora, acompanhe a leitura com a sua Bíblia e, se você não puder, feche os olhos para ouvi-la. Por favor, irmã Robi, anuncie essa boa nova para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigada, irmã Romi.
Pois bem, o que o texto diz? Por favor, Socorro, compartilhe conosco o que o texto diz. Bom, à medida que Jesus caminhava, percorria a Galileia, ensinando e curando, multidões e multidões começaram a segui-lo, porque conhecendo a sua fama, a multidão aumentava cada vez mais. Então Jesus subiu a montanha com seus discípulos e, olhando para aquela multidão, começou a falar a eles como conquistar a felicidade, como conquistar o reino dos céus. E ele deixou bem claro que isso é possível a todos. Todos têm o direito de conquistar a felicidade e conquistar o reino do céu. Os pobres no espírito, os mansos de coração, os misericordiosos, os aflitos, aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que são perseguidos, todos, sem exceção, têm direito a buscar a sua felicidade e o reino dos céus. Obrigada, Socorro. Então, agora que nós ouvimos da Socorro o que o texto diz, vamos passar ao segundo passo da nossa leitura. Meditação. O que o texto diz para mim? Vamos agora dialogar com o texto, respondendo à pergunta: o que o texto diz para mim? Vamos tomar posse do texto. Ele passa a ser nosso, de cada um de nós. Diante de nossas buscas e as nossas necessidades, ouçamos o sussurrar da palavra se manifestando no nosso interior. Que seja de uma maneira tão especial, tão particular, num abraço tão intenso, que nós não seremos capazes de distinguir se o texto está vindo até nós ou se somos nós que estamos indo de encontro ao texto. O que o texto diz para mim? Nesse texto que acabamos de ouvir, Jesus nos fala da felicidade, porque alcançar a felicidade é descobrir-se no reino dos céus. E Deus nos quer felizes. Você já se perguntou sobre o que é felicidade para você? É muito comum nós ouvirmos respostas como: felicidade é ter uma casa, um carro, amigos, felicidade é viajar. Vivemos uma cultura que associa a felicidade a conquistas materiais. É apaixonante ver como Jesus nos ensina a associar as realidades terrenas às realidades celestes. Porque não há ressurreição sem Calvário. Estou aqui refletindo. Felizes os mansos. Mas o que é ser manso? Ser manso é capaz de dominar as próprias paixões, os próprios instintos. É ser capaz de dominar os demônios que trazemos dentro de nós. Você se reconhece uma pessoa mansa? Felizes os que choram. O que faz você chorar? Chorar é uma forma de você se reconhecer humilde, de você admitir que em você existem fragilidades que precisam ser superadas. Você já se sentiu chorando? Com lágrimas no rosto ou lágrimas no coração? Você já se deu o direito de chorar? Felizes os puros de coração. Mas o que é ser puro de coração? Ser puro de coração é ser capaz de despojar-se de suas certezas e se colocar aberto para ver e compreender Deus em sua capacidade de amar, de ser misericórdia. Você se julga puro de coração? Felizes os misericordiosos. O que é ser misericordioso? Ser misericordioso é ter sempre um espaço no coração para acolher o outro, qualquer que seja o outro. Você se surpreende sendo misericordioso? Felizes os que têm sede de justiça. Você já se sentiu injustiçado? Ter sede de justiça é querer que todos tenham direitos e deveres,
preservados e respeitados. Você tem sede de justiça? Felizes os pobres no espírito. Ser pobre no espírito é ser capaz de compreender as limitações que existem dentro de você e, sentindo-se conduzido pelo espírito, superar-se continuamente, num processo sem fim, mirando uma perfeição que nunca alcançaremos. Quantas vezes já não nos surpreendemos vaidosamente exibindo a nossa humildade, não é mesmo? Você já sentiu o quanto é difícil ser verdadeiramente humilde? É impressionante ver como Jesus toca com suas palavras as nossas feridas, as nossas misérias, os nossos desconfortos. Jesus expõe as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas dores, mas ele chama a nossa atenção para o fato de que é exatamente aí que está a nossa fonte de crescimento. À medida que as enfrentamos com determinação e firmeza, estamos sendo conduzidos à felicidade, ao reino dos céus. Estamos trilhando o caminho da santidade. Porque santo é aquele que, sentindo-se abraçado pela misericórdia divina, assume e acolhe no seu dia a dia as suas fraquezas, as suas dores, o seu sofrimento, as suas limitações, mas sabe acolher com serenidade e sabedoria, sempre pronto para querer transformá-las em virtudes. O que você tem feito para alcançar a sua felicidade? Você já parou para pensar que Deus te quer santo, santa? Eu convido agora Socorro e Irmã Romi para compartilharem conosco as suas reflexões. Por favor. Subir à montanha. Interessante como Jesus procura um ponto estratégico, um ponto simples. Por quê? Porque a montanha, né? Porque ele queria que todos tivessem acesso àquele lugar e pudesse escutá-lo. E ele ali, então, direto daquela montanha, ele olhou para aquela multidão e eu acho que ele queria dizer quão contrárias são as propostas do mundo e sua promessa. Ele queria dizer que o mundo, o que ele oferece para nós? O mundo oferece dinheiro, lucro, prazer, sucesso, poder, muitos bens, mas ao mesmo tempo ele exclui os pobres, ele promove perseguições, guerras, violência. Enquanto que a proposta de Jesus é buscar a felicidade. A proposta de Jesus é realmente buscar a felicidade sendo aquele humilde, aquele manso, aquele pobre de coração. Porque é isso que leva o homem a ser feliz. Então eu acredito que os homens humildes, mansos de coração, é o que está mais necessitando no mundo de hoje. É o que mais nós precisamos, é aqueles homens pacificados, que não revida ofensa, que não promovem a guerra. Então é isso que eu percebi nesse texto tão maravilhoso. Este texto me faz refletir no sentido de que a proposta de Jesus me coloca como cristã e como religiosa na contramão da nossa sociedade, do seu modo de pensar, de orientar as escolhas da vida, dos estudos, da busca de uma profissão, dos desejos que os meios de comunicação suscitam nas pessoas. O pensar e agir do mundo não tem nada a ver quase com a proposta de Jesus. Quem pensa como ele
como o mundo, né, está fora dessa realidade que Jesus propõe. Torna-se um estranho até mesmo é visto como doido ou doida. E como viver a própria fé cristã nesse contexto? E como educar? Os pais devem se perguntar cristãmente os próprios filhos? São questões que desafiam a mim, a você, aos que desejam seguir Jesus. Quem sabe precisamos aprender a viver com o necessário, com o que é justo, e na justiça aprender a viver na sobriedade, na pobreza, que é muito mais do que renunciar a algo, mas é partilhar, ser solidária e solidário, ser mansa, misericordiosa e colocando-me no lugar do outro. Este Evangelho me toca profundamente. Ele me desinstala, me interpela. Não me dá o direito de fazer férias espirituais ou dar evasão aos meus desejos. Antes, me coloca em constante alerta para me desarmar, quebrar as resistências, para acolher o apelo de Jesus, de ser pobre, mansa, misericordiosa, justa, pacífica, acolher as incompreensões pela causa do reino. É esta a proposta de Jesus para mim, para você, para todos os que se colocam no seu segmento. Continuemos nossa caminhada, dando mais um passo. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Nesse nosso terceiro passo, procure se transportar para dentro do texto. Você leu, você meditou. Agora, feche os olhos. Respire pausadamente. Respire fundo. Procure se imaginar como alguém no meio daquela multidão. Perceba o que o texto está levando você a sentir. Deixe que seu sentimento tome conta de você. Você é parte dessa multidão que acompanha Jesus. Escute a voz dele. Como todos, você também tem sede de ouvi-lo. Ele está diante de você. Você não conhece as pessoas, mas Jesus as conhece e descobre você no meio delas. Jesus não fala para a multidão, ele está falando para você, e em particular com cada um, com cada uma. O olhar de Jesus encontra o seu. Jesus encontra você. Ele quer falar para você, ele quer falar com você. No silêncio da sua mente e do seu coração, sinta o olhar de Jesus. Sinta a presença dele. Ouça o que o Mestre tem a dizer só para você. Neste estado de graça, envolvidos pela serenidade com que Jesus nos mostra o reino dos céus, nos conduzindo ao Pai, continuemos a nossa caminhada. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Você está diante de Deus. Na contemplação, ele falou com você através de Jesus. Ele está pleno em você. Nesse momento de intimidade, você tem a oportunidade agora de falar com ele.
Depois de ler, meditar e contemplar, o que o texto está levando você a querer dizer para Deus? Sinta o conforto e o aconchego do Pai. Não tenha receio. Exponha para Ele a nudez de seus pensamentos, de seus sentimentos, da sua alma. Sejam quais forem eles. Tristeza, gratidão, perdão, rancor, inveja, ciúme, alegrias. Ele é misericórdia, Ele é amor. Converse com Ele, de coração para coração. Ore. Pai, peço-lhe que aumente em mim a minha sensibilidade, para que eu saiba reconhecer os fardos da minha vida. Eu peço ao Senhor serenidade para compreender que esses fardos são frutos de minhas escolhas. E peço coragem para enfrentá-los. E que eu possa fazer com que eles me transformem em uma filha sua um pouquinho melhor a cada dia. E assim, meu Pai querido, com o meu pouco de cada dia, eu ofereço ao Senhor essas minhas pequenas conquistas para expressar a gratidão pelas maravilhas que o Senhor faz em mim e por mim, a cada dia da minha existência. Obrigada, meu Pai. Senhor, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Eu reconheço, Senhor, e o Senhor mais do que eu, as minhas limitações, as minhas fraquezas, mas mesmo assim eu quero muito, Senhor, muito contribuir na construção de um mundo novo, de um mundo melhor. Mas eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu preciso da sua misericórdia. Ajude-me, Senhor. Fazei o meu coração manso, capaz de perdoar e de amar e de aceitar. Dai-me umas mãos firmes, Senhor, para carregar sempre a bandeira da paz no meu lar, na minha comunidade, por onde eu for. Bandeira tão necessária, Senhor, no mundo de hoje. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Faça de mim instrumento de vossa paz. Senhor Jesus, suas palavras de hoje são muito profundas e não menos exigentes. Você me convida a ir na contramão da mentalidade de hoje, onde o ter vale mais do que o ser, onde quem tem dinheiro tudo compra, até mesmo a consciência das pessoas, onde o consumismo anda de mãos dadas com o supérfluo, o descarte. Perdoe os nossos pecados de ganância, de sempre querer acumular mais. Ensina-nos, Senhor, a partilhar na alegria e na generosidade. Amém. E desse momento tão sublime de encontro, de intimidade com Deus, nada mais providencial do que a oportunidade que você tem para renovar com Ele a sua aliança. Como? Com um derradeiro passo nesta nossa caminhada. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. O nosso quinto passo. Você leu, você meditou, contemplou e orou. Marque esse seu encontro com o Pai, guiado pelo Evangelho das Bem-aventuranças, reafirmando sua aliança para com Ele. Como? Deixando-se guiar pela pergunta: o que o texto me leva a querer fazer? O que o texto provoca em mim pedindo mudança? Numa autocrítica, à luz dessa nossa reflexão, tocado e tocada pelas palavras de Jesus,
Torne real esse seu encontro com Ele. Selecione uma pequena atitude sua que simbolize o seu compromisso para com Ele. Coloque em prática a partir de hoje, a partir de agora, um compromisso de você para com você mesmo, buscando encontrar a sua felicidade, o reino dos céus. E é com esse nosso compromisso que nós concluímos a nossa leitura orante, com o sinal da cruz, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença tão especial nessa leitura orante. Agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese e toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Contamos com você na próxima semana, na terça-feira, neste mesmo horário, às 20 horas. Continuaremos com a leitura orante sobre o Evangelho dos Domingos. Até lá!